Muito bom dia para você. Agora são 7 horas mais 4 minutos. Estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, edição desta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. A partir de agora, ao vivo, com as informações no seu rádio. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, desde já. Onde quer que você esteja, vamos juntos, a partir de agora, com muita informação no seu rádio. Eu sou Henrique Ferian e estamos ao vivo também pela nossa transmissão no Facebook Difusora Três Lagoas. Oferecimento da Farmácia e Drogaria Sete Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria. Na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde. WhatsApp é o 991855418. Clodoaldo Garcia 372, no Santos Dumont. No Zap 991087836. E na Yamaguchi Kankit 1515, na Vila Carioca. No Zap 993163274. Precisando, chama a Sete Farma. Para você, claro, receber o medicamento no conforto da sua casa. Bigcom, materiais de construção, na Clodoaldo Garcia, 2150 Vila Aro, fone 3524-6000. Lotéricas Caminho da Sorte, 1, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida. 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247 no Maristela. E Gerildes Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição, com aquele churrasco apreciado, né? Suculento, saboroso. Na Bernardino Rodrigues Montalvão 103, no bairro da Lapa, no Zap 991621493. Muitas informações, muitos destaques da edição de hoje. Dentre os destaques, meteorologista alerta para risco de queimadas no Pantanal em 2024. Monitoramento em tempo real de 298 escolas garante segurança aos estudantes. Três Lagoas aderiu à campanha Vacina Mais Plus, que garante o fortalecimento da imunização no município. Entrevista ao vivo, falando sobre dependência química e seus reflexos na família e sociedade. Vamos conversar com a psicóloga Moriele Córdoba Caramalac. Estas e outras informações você confere com a gente. O nosso Difusora Notícias de hoje está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha nessa manhã já quente de quinta-feira. Tempo bom, céu azul, né? Condições bem tranquilas nessa manhã aqui para os lados de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul. Quase que 100% com tempo firme e sol brilhando forte nesse belo céu azul, né? E assim a gente segue com o dia que pode ter pancadas de chuva naquele ritmo, né, que a gente está tendo aí ao longo dos últimos dias. Calor, umidade, conversa de chuva. Aliás, ontem foi muito disso. Ontem choveu em Três Lagoas, em parte de Três Lagoas. Choveu uma chuva até boa, né? Uma chuva que gerou ali uns 3, 4 milímetros em determinadas regiões da cidade, e outras não choveu. Então, é algo que vai se repetir pelos próximos dias aqui em Três Lagoas. Vai ter locais aqui de Três Lagoas, vão ter uma chuva forte, vai gerar ali 3, 4 milímetros, e tem outros pontos da cidade que não vai chover. E tem outros lugares que vai apenas pingar, né? Então, isso foi algo que aconteceu ontem e que vai voltar a acontecer aqui em Três Lagoas ao longo aí dos próximos dias. Não tem na agenda, pelo menos por enquanto, nenhuma frente fria. Nem o sistema de baixa pressão agendado. A gente vai seguir nessa mesma pegada, nesse mesmo padrão pelos próximos dias aqui em Três Lagoas. Sem nenhuma novidade nesse sentido, né? Segue tudo muito parecido nesse final de fevereiro. Fevereiro que tem exatamente uma semana, né? Hoje dia 22, quinta-feira que vem é dia 29, portanto, quinta que vem é o último dia do mês de fevereiro, tá certo? Então, esse final de mês de fevereiro tem nenhuma novidade não, a gente vai seguir desse mesmo jeito, com pancadas de chuva de maneira isolada, que podem cair aqui, podem não cair lá, e o calorzinho que pode chegar até os seus 34, 33, 34, até 35 graus ao longo aí dessa semana, desse final de semana, e também ao longo do final de semana, que também promete bastante, tá certo? Com calor, inclusive. Temperatura agora em Três Lagoas na casa dos seus 27 graus, umidade 84%. Campo Grande com 25, umidade em 79%. Tem Bonito com 24 graus, umidade 94%. E Corumbá registrando 25 graus, umidade 83%.
São as informações do tempo para você que nos acompanha. Agora são 7 horas 9 minutos. Vamos lá destacando as informações para você. Vamos começar aqui falando a respeito justamente de chuva, né? As chuvas abaixo do previsto, essa estiagem atípica, né? Em pleno verão, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar que podem provocar incêndios florestais nos biomas sul-mato-grossenses, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, né? De acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Vinícius Spelling, a estiagem que é fora de época deve se agravar nos próximos meses em Mato Grosso do Sul, fato que contribui para a ocorrência de queimadas. As chuvas estão abaixo da média em todo o estado desde dezembro do ano passado e a previsão é de que esse déficit de ampliação de área seca e intensificação de incêndios florestais e após divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que 39 municípios registraram chuva abaixo da média em dezembro e 41 cidades em janeiro e fevereiro, quase todos os municípios monitorados também tiveram déficit de precipitação. A situação climática extrema e atípica ocorre em pleno verão, estação geralmente chuvosa, com alto índice pluviométrico e elevado, que tem uma elevação da umidade relativa do ar. A estiagem fora de época provocou queimadas na Serra do Amolar, em pleno janeiro, algo incomum no período. Mais de 2.400 hectares foram destruídos pelo fogo entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro. A fumaça chegou a ser vista em Corumbá e Ladário, onde também tivemos ocorrências de queimadas. O sistema de monitoramento Focos Ativos por Bioma mostra que no mês de janeiro deste ano foram registrados 369 focos detectados por satélite no bioma Pantanal, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, enquanto no mesmo período de 2023 foram 103. Geralmente, o segundo semestre é a época do ano em que há maior risco de incêndios na região do Pantanal e, de acordo com pesquisadores do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o período mais crítico de incêndios começa em setembro na região pantaneira. A temporada é propícia para queimadas por conta do tempo seco, baixa umidade relativa do ar e escassez de chuvas, mas o que se vê este ano é um adiantamento de períodos de queimadas, né? As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestais, biodiversidade, espécies nativas do Pantanal. Os incêndios florestais são extremamente nocivos ao meio ambiente, porque permitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema. Problema sério que a gente tem e que, obviamente, as autoridades estão de olho para que as condições atmosféricas que a gente está tendo, né? Sabem que se é período de chuva e está seco, período seco promete ser seco. E aí as queimadas, obviamente, vão realmente ser um grande problema para o Pantanal, principalmente, né? Que é uma região que já foi devastada por várias vezes, inclusive, por queimadas. Quando começa a se recuperar, as queimadas, elas voltam e aí geram transtornos, né? Gigantescos transtornos, inclusive. Então, está todo mundo de olho e, de fato, choveu muito pouco. Mês de janeiro que passou foi um dos mais secos da história aqui do Mato Grosso do Sul. Choveu realmente muito abaixo da média e está todo mundo receoso, de fato, com as condições de queimadas, principalmente no Pantanal, por conta dessa condição. Agora são 7 horas e 12 minutos. Vamos trazer aqui informações. A Gisele Mendes bateu papo com o Everton Ottoni, que é o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas, falando sobre microchipagem. Vamos acompanhar essas informações. Agora são 7 horas e 12 minutos. Eu estou aqui no CCZ e nós vamos falar um pouquinho sobre microchipagem. A partir de segunda-feira, você que tem um cão ou gato pode trazer aqui a unidade para receber esse microchip de forma gratuita. E quem vai falar um pouquinho sobre o assunto é o Everton Ottoni, médico veterinário e coordenador do CCZ. Everton, quais os benefícios, desse microchip, que inclusive é gratuito? Bom, o microchip é uma coisa nova, muitas pessoas ainda não conhecem, mas é uma tecnologia de identificação, de você registrar esse animal no seu nome, como tutor responsável. Então, isso só é transferido a outra pessoa se você transferir o dono, porque tem como você fazer a leitura. Após aplicado, esse microchip no animal só é identificado através da numeração. Aí vem um aparelho específico, que é universal, no mundo inteiro. Qualquer aparelho, qualquer localidade, outra cidade, país pode ler e vai ter uma numeração ali no sistema.
e a pessoa acessa e descobre quem é o dono. O nosso tem uma medalhinha QR Code que é um diferencial. Ali tem uma numeração menor, mas apontado a câmera do celular, essa modernidade já acusa na hora ali, por exemplo, animal perdido ou não. E isso, quando após cadastrado no banco de dados, vai para o e-mail da pessoa, que a melhor forma é colocar o e-mail. Aí acusa lá como de forma GPS. A pessoa vai acusar. Se ele estiver realmente perdido, ela consegue colocar animal perdido. Aí naquele momento, em tempo real, apita no e-mail do tutor, seu animal, foi feita a leitura do animal na região tal, rua, divisa com a rua tal, e aí a pessoa consegue em tempo assim, real, se estiver atento ao celular. Hoje os e-mails são todos logados no aparelho, então assim, rapidamente, paralelamente como GPS. E esse microchip, assim, ele tem uma incisão através de uma agulha no animal, subcutânea, pouco desconforto causado, porque não é feita anestesia, mas assim, como é mais grosso do que uma agulha, do que uma injeção. E é colocado, é rápido, às vezes sangra um pouquinho, mas é desconforto rápido, isso não sai mais, porque colocou, ninguém tira, né? E não é eletrônico lá dentro, mas é feito através do infra ali, vermelho ali, tem há uma possibilidade de fazer essa leitura. O animal recebe o certificado de microchipagem, vai com etiquetinha, são 15 números, a identificação desse microchip. É pregado ali, assinado pelo médico veterinário, o número da medalha, que é um brinde, vai um cartão de emergência, vai a medalhinha QR Code, e a pessoa leva, e ela mesma pode jogar tudo isso no sistema, no banco de dados. Como fica com a gente a ficha, é um pouquinho demorado, por isso que a gente está abrindo essa oportunidade aqui no Centro de Controle de Zoonoses, para que todos possam vir agora, enquanto a gente está num breve recesso de outras atividades, e a gente consegue intensificar e poder dar uma atenção especial para a microchipagem, que é demorado, causa tumulto, né? Demora. A questão difícil é ficha, porque são vários dados para você poder provar que esse animal é seu. Então precisa de muita alimentação no sistema para que fique completo. E através disso é o único, a partir de 4 meses de idade, o animal já pode fazer aí o uso do microchip, atualizar a vacinação antirrábica, que já aproveita a vinda aqui no CCZ. Consequentemente, depois, até o resto da vida dele, ele vai estar com esse microchip. Eu vou doar esse animal. Tem como preencher ali no cartão, ali, a titularidade, mudar, avisar o órgão responsável por esse registro, né, por esse banco de dados, e aí, consequentemente, vai ser alterado, e é isso, não tem muita dor de cabeça. E o interessante é que é gratuito, né, Everton? Eu imagino que um serviço desse prestado de forma privada não deva ser nada barato, né? Então, a população, mais um motivo para aproveitar. Depende, né, de custos, né? Porque esse microchip, às vezes, no começo, ele era unitário. Usava-se os aplicador que era esterilizado novamente. O nosso é esterilizado, então assim, é único, já vem o aplicador junto com o microchip. Então, com certeza, mais caro do que quando começou a microchipar animais aqui no Mato Grosso do Sul, vamos te dizer, Campo Grande, nossa referência, que a gente ficou sabendo primeiro. Então, esse microchip já é esterilizado, usou a agulha, jogou o microchip, já descarta. É feita a leitura antes, é feita a leitura no animal, porque esse animal às vezes já possa ter feito um microchip nele antes, se não tiver um histórico de vida dele. E o custo não é barato. E o leitor só vai ter em clínicas veterinárias, em unidades de saúde como o Centro de Controle de Zoonoses. Raramente, poucos municípios microchipam. O único modo de identificação é esse, que é interno, ou externo, por maneira de GPS, que é permitido externamente, só que seria coleira. Medalhinha com número ali pode ser tirada. Então, o microchip, o diferencial dele é que ninguém tira. E a pessoa não sabe, se a pessoa tiver má intenção em furtar um animal de alguém, ela vai furtar sem saber, porque não tem como sentir, não é palpável ali a sensibilidade do dedo. Então a pessoa vai, identificou, denunciou, vai chamar o órgão responsável, CCZ, pode ir polícia junto, identificou, aí maus tratos, né? Então aí entra tudo, e aí provou ali, ninguém tira. Esse animal é da Gisele, alguém pegou, então não tem como falar. Pitou ali a numeração, está microchipado, é uma garantia. Então isso é muito bom para que a pessoa ali possa resgatar de volta, né, em diversas situações, como fugiu, foi roubado e vice-versa.
E Everton, quais os documentos necessários assim do tutor e do animal para conseguir fazer essa chipagem aqui no CCZ? A documentação pessoal, com o nome completo ali, o CPF, RG, um e-mail, que a pessoa tem um e-mail, né? Se às vezes a pessoa é de idade não tem e-mail, aí tem que colocar o e-mail de algum familiar, de algum neto, da filha. É interessante que venha com e-mail. Também ali comprovante de residência, né? Pelo menos que saiba, que mostre. Hoje o mundo está digital. Não trouxe, mas tem ali o aplicativo ali da Eletro, né, de energia, da Sanesul, consegue ver na hora, printa e encaminha no nosso e-mail. Então tudo é muito fácil hoje, esse mundo digital. Inclusive os documentos, para quem é motorista, tem a carteira de habilitação digital, rapidamente ali já fornece, eu esqueci de trazer. Então isso manda por e-mail, a gente imprime no próprio setor. A intenção é que a gente possa imobilizar todos, que é um serviço importante, e de forma gratuita, como você disse, toda a população translagoense, ir para as espécies canino e felino, tá? Abrange tanto os gatos quanto os cachorros da cidade. A partir dessa segunda-feira, no dia 26 de fevereiro, por tempo indeterminado. A gente espera que a gente possa fazer uma boa, no mínimo de início, uma quinzena de ação para que possa aí atingir um grande número de microchip gratuito a toda a população, para que seja contemplado os pets da nossa cidade. E a partir de segunda, e o horário de atendimento? O horário de atendimento do CCZ é das 7 às 11 e das 13 às 17. A gente pede que uma meia hora de tolerância, por quê? Por causa da questão do preenchimento. Em horário de almoço é mais tranquilo, então a gente colocou das 7h30 até as 11 e das 13 horas até as 16h30. Porque senão a pessoa pode chegar aqui faltando 5 minutos para 17 e até que se termine todo esse processo, vai atrapalhar a escala jornada do servidor. Então, a gente pede aí meia hora depois das 7 e meia hora antes das 17 horas. Praticamente quase o dia todo. Então, nossa localidade é aqui na Rua Gigi Tomé 5562, aqui no bairro Jupiá. Nosso telefone de contato é o 3929-1803 para mais informações, que se fizerem necessário, a gente está à disposição para tirar as dúvidas que ficarem pendentes. 7h21, está aí o Everton Tony, que é o coordenador do CCZ aqui em Três Lagoas, falando da microchipagem que começa, né? Aliás, o ano passado teve, esse ano é retomado, e a partir de segunda-feira lá no CCZ, ali na Egídio Tomé, você indo para o Jupiá, tem ali a sede do CCZ, lá você consegue fazer o trabalho de microchipagem. Só para você ter uma noção da importância disso, teve um caso que repercutiu, inclusive a gente tem as imagens aí, Marcos, a imagem do cachorrinho da raça Shih Tzu, que foi furtado por uma vizinha lá em Santa Catarina, e ela simplesmente furtou o animal e pegou tinta de cabelo e pintou, né, da cor marrom, né, o cão da raça Shih Tzu, dizendo que, né, ela tinha comprado, depois ela disse que tinha ganhado, entrou em contradição e alguém viu, contou, né, para a verdadeira dona, que foi lá, chamou o animalzinho pelo nome e tal, ele veio e aí conseguiram, ela acabou confessando que furtou esse animal. Então, quer dizer, se você tem um animal microchipado, que não vai causar dano nenhum para ele, obviamente você consegue identificar de quem é, de fato, né, o legítimo dono desse animal. Pode ser cachorro, pode ser gato, enfim. E aí você tem esse controle, porque o povo é folgado, né? Vê o animal que de repente escapa, e pode acontecer. Alguém abre o portão, sai, ou não vê, e aí quando vê, de repente, vai atrás e sumiu. Ainda mais se for um animal que desperta a atenção das pessoas, o pessoal pega mesmo, viu? Tá nem aí, não devolve não. Tem muitos casos assim, a gente se depara com isso praticamente todos os dias nas redes sociais, o pessoal desesperado atrás de animal. Com a microchipagem, a partir dos 4 meses de idade, é um problema que você soluciona, né? Porque vai chegar um momento que esse animal vai passar numa clínica veterinária ou vai em alguma ação do CCZ para vacinação antirrábica, e aí alguém vai fazer a leitura e vai ver que não bate as informações do tutor que está ali com o chip que está implantado no animal. Então, né, aí já vê que tem alguma coisa errada. E isso vale muito a pena para você conseguir identificar e ter o seu animal identificado, né? Para não ter nenhum problema futuramente. Agora são 7h23, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo
é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h26, estamos de volta aqui com o nosso Difusora Notícias, ao vivo, até as 8 horas da manhã. Vamos com entrevista ao vivo por aqui, recebendo nos nossos estúdios a psicóloga Moriele Karamalak para falarmos sobre dependência química e seus reflexos na família e na sociedade, tá? No último dia 20, foi Dia Nacional do Combate às Drogas e ao Alcoolismo. São temas sempre bastante importantes, oportunos para a gente estar debatendo, porque a gente sabe que são problemas que muitas famílias enfrentam, né? Drogas listas e listas dentro de casa, o que geralmente gera muito transtorno. Bom, um assunto importante que a gente traz um especialista para falar a respeito desse assunto. Moriele, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia, agradeço a oportunidade de estar falando desse tema, que é um tema que eu acompanho e trabalho diariamente, né? Eu sou psicóloga atualmente no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né? Que é uma unidade de saúde mental que é destinada a ofertar tratamento e apoio e suporte, né? Para as pessoas que fazem uso, né? Problemático, ou apresentam já dependência química, né? E buscam tratamento ou mudança, né? Do seu estilo de vida, né? E estão sofrendo com os impactos, como você falou, né? Do uso abusivo de substâncias, sejam lícitas ou ilícitas, né? E também vão lá acompanhadas dos seus familiares, né? Porque realmente, às vezes, a família é a primeira a perceber que, de fato, a pessoa está começando a apresentar problemas, né? Porque começam a apresentar alterações de humor, né? Mudanças no comportamento e acabam muitas vezes até apresentando alguns outros problemas psiquiátricos, né? Então, isso acaba trazendo bastante sofrimento, né, para a família. E aí, lá é um espaço onde a gente dá suporte, né? Não só para a pessoa que quer parar de fazer o uso, né? Ou fazer mudanças na vida, mas também para a família, né? Porque a família também sofre bastante, muitas vezes começam a apresentar o que a gente chama de codependência, né? Então, a gente está ali para dar esse suporte para essas pessoas. Bom, de fato, o álcool, por exemplo, ele é a porta de entrada
para outras drogas? Ou nem sempre, pelo que vocês acompanham na rotina de atendimento, isso acontece? Olha, nem sempre, tá, Henrique? Assim, não dá pra gente dizer que existe uma porta de entrada. A questão do álcool, ela é muito específica, primeiro por ser uma substância lícita, né? E eu falo assim, muitas pessoas têm aquela visão bastante estereotipada, né, da pessoa que tem dependência, como sendo aquela que tá ali no semáforo pedindo dinheiro, né? E às vezes assumidamente para fazer o uso. Mas o problema da dependência, ela se manifesta de formas diferentes. Eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu atendo que ninguém começa a fazer uso de drogas pelo mesmo motivo e muitas vezes também não querem parar pelo mesmo motivo. Cada um tem seus motivos, né? O problema do álcool especificamente é pelo fato de ser lícito e socialmente aceito, né, e moralmente menos reprovável, ele é mais presente na vida das pessoas, né? Então, assim, as pessoas que querem parar de fazer o uso do álcool enfrentam alguns desafios diferentes das pessoas que fazem uso de outras substâncias, né? Porque, assim, o crack, a cocaína, a maconha, você não encontra facilmente em qualquer ambiente. O álcool já não. Eu falo assim, hoje em dia você tem até em festa infantil. Né? Verdade. Então, a pessoa que quer parar de fazer o uso, né, ela acaba tendo dificuldade. E o uso da bebida alcoólica, ao contrário das outras, ele é até estimulado, né? Muitas vezes as pessoas que não bebem, né, acabam relatando o incômodo de muitas vezes ter que justificar o porquê não fazem isso, porque é o esperado muitas vezes, né? Então, assim, não necessariamente a porta de entrada, às vezes não é a primeira substância que as pessoas relatam fazer uso. Por incrível que pareça, às vezes é o tabaco, é o cigarro comum. Elas começam com o cigarro e muitas vezes até fazem uso da maconha, né? E aí depois do álcool. Ou acaba sendo, eu acho que, concomitante. Né? Quando, ali no período da adolescência, que costuma ser, né, um período bastante comum de início do uso de substâncias, né? Geralmente, essas substâncias acabam sendo usadas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, no mesmo período, esse início, né? E aí, dependendo do perfil da pessoa, ela vai fazer escolha por alguma substância, né? É muito comum a gente ouvir das pessoas que a gente atende lá, que elas já experimentaram diversas drogas, mas elas acabam fazendo escolha por uma. De repente, pela questão financeira também, né? Se bem que drogas é algo que gera uma dependência tão forte que a pessoa acaba furtando, né? Para conseguir manter o seu vício. Mas esse também já é um outro ponto. Agora, você citou algo interessante. Dentro das famílias, a adolescência, por exemplo, onde o jovem acaba tendo mais contato e oportunidades para ter esse contato, qual que é a importância da família estar atenta, né? Ao que o filho, a filha, seus 15, 16, 18 anos fazem em relação a amizades, em relação a onde vai, em relação justamente a orientação para não colocar um cigarro na boca, para não experimentar nada, para ter essa noção de que se ela se viciar em algo, ela vai ter problemas para o seu futuro. E isso também vocês se deparam com pessoas que já são adultas, mas que relatam que começaram lá atrás, que tiveram esse primeiro contato, de lá para cá, não conseguiram mais parar? Olha, existem alguns indícios. Eu só queria fazer um adendo, aproveitar um comentário que você falou sobre o furto, tá? Ela não é a maioria, tá bom? É que hoje, infelizmente, por uma questão, acho que até mesmo moral, né? As pessoas acabam observando o uso de substâncias como problemático quando a pessoa não dá conta mais de sustentar o vício, né? Então, não é a maioria das pessoas que a gente atende. Eventualmente, elas começam até mesmo a trocar as coisas de dentro de casa. Né? Muitos pacientes falam assim, olha, eu prefiro muitas vezes trocar as coisas que eu tenho dentro de casa para não chegar ao ponto, né, de realmente furtar. Preferem, às vezes, até pedir. Mas esse já é um caso muito específico. Como eu falei, um caso estereotipado. Às vezes, a gente associa, muitas vezes, o usuário de drogas ou dependente químico à questão da criminalidade. E não é a maioria. Muito pelo contrário, é a minoria, tá? Então, é só para deixar bem claro que são casos muito extremos, né? Onde a pessoa chega a esse ponto. Mas, voltando a falar sobre a observação da família, né? Uma coisa que é muito importante a gente entender é a forma como vai ser abordado isso. Um fator de risco, né, que a gente coloca, um dos fatores de risco que a gente coloca para o desenvolvimento da dependência é o início precoce, né? Porque existe ali uma imaturidade tanto neurológica e também psíquica, né? Então, assim, é uma fase bastante específica da adolescência, né?
como eu falei, por questões neurológicas, mas também por questões emocionais e comportamentais, né? É uma fase onde o adolescente está aprendendo a lidar com as próprias emoções, com as dificuldades que a vida impõe, né? Então, é um momento, assim, de bastante angústia para muitos, né? E quando ele encontra, né, o efeito que a droga traz, e muitas vezes traz um alívio para essas angústias, né? A probabilidade do desenvolvimento do uso problemático é muito grande, né? Então, ali já se estabelece, muitas vezes, um hábito. A gente não pode dizer que ali é necessariamente um vício, tá? É o hábito do uso. Boa parte, a maioria, na verdade, começam a fazer o uso das drogas de forma recreativa, que a gente chama, né? É um uso esporádico, em momentos, quando eu encontro com os amigos, ou quando vou numa festa, né? Eventualmente, esse uso, ele vem a se torna problemático, né? Que a gente chama, quando muitas vezes as pessoas passam por certas dificuldades na vida. Verdade. Então, pelo fato de já conhecer, né, o efeito que a droga causa, como eu falei, nas emoções, né, no psiquismo, ali é um refúgio, né? Acho que muitos de nós já ou vivenciamos ou já vimos a situação de uma pessoa que muitas vezes acaba passando por um termo de relacionamento e fala assim, eu vou tomar um porre para esquecer. Então, é mais ou menos isso, né? Então, quando começa a passar por dificuldades na vida e não consegue lidar, né, o efeito que a droga dá causa esse alívio, né? Pela dificuldade, muitas vezes, de lidar com essas emoções ruins para elas, né? Então, a família tem que ficar atenta à mudança de comportamento, né? E, por incrível que pareça, muitas vezes a própria família é o fator de risco, né? Muitos começam a fazer uso exatamente por terem problemas familiares, né? Por exemplo, ambientes de violência, de vulnerabilidade, né? São fatores de risco para o início ou desenvolvimento de um uso problemático de substâncias diversas, né? Às vezes, a presença dessas substâncias no próprio ambiente familiar, né? É muito comum a gente atender pessoas que têm um histórico, né? Principalmente de pais que são alcoolistas, né? Ou seja, a droga já estava presente no ambiente, ou seja, já apresentavam comportamentos violentos muitas vezes, né? Então, isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de desenvolver um pensamento crítico a respeito das problemáticas, né, da droga dentro de casa. Mas o fator de risco principal é o uso precoce. E por incrível que pareça, você falou 16, 17 anos, o início costuma ser mais precoce ainda. Já atendi pessoas que começaram a fazer o uso de bebida alcoólica aos 7, 8 anos de idade, né? É muito comum as famílias terem, muitas vezes, um cantinho onde fica disponível bebidas, né? Elas ficam ali para serem exibidas. Eu já vi casos de família em que falam, olha, eu nem bebo, mas eu tenho as garrafas, são bonitas, né? Os visitantes, isso, para as amigos. Visitas. E, às vezes, caso de o filho, né, no início da pré-adolescência, adolescência, por curiosidade, começar a experimentar aquelas bebidas que estavam disponíveis ali dentro de casa e acabarem desenvolvendo um uso problemático até ao ponto de se tornar dependente, né? Outras drogas também, porque a gente faz algum julgamento moral de achar que muitos pais e mães não fazem uso de drogas e fazem, né? É comum, às vezes, até eu atendo muito, geralmente homens, né, que são casados e às vezes as esposas não sabem que eles são usuários de droga, né? Então, às vezes é um uso oculto, mas que acaba fazendo com que essa pessoa apresente mudanças de comportamento, né? Comportamentos muitas vezes até violentos, que muitas vezes os familiares não percebem o porquê. Mas no caso do adolescente, é começar a observar o comportamento desse adolescente já bem cedo, na pré-adolescência já. É como você falou, é ficar atento. É realmente saber com quem está andando, aonde vai e principalmente observar mudanças de comportamento, tá? Porque realmente o adolescente começa a muitas vezes fica mais fechado, começa a não conversar tanto mais, começa a muitas vezes apresentar um desempenho ruim na escola, né? Então é bom acompanhar. Por uma série de fatores também, né? Às vezes não por droga em si, mas por uma série de outras situações que o jovem acaba mudando o comportamento, né? Então, a família tem que ter atenção e tem que ter diálogo, né? A conversa precisa acontecer em qualquer esfera. Bom, drogas, eu acho que sempre foi assim, mas continua sendo assim, não é algo de poder financeiro. Famílias bem estruturadas financeiramente têm problemas com drogas. Aí estou falando de drogas como maconha, como cocaína e crack. Famílias que não têm estrutura, entre aspas, financeira, né, como outras,
por exemplo, também tem problemas com esse tipo de droga. Hoje e sempre foi dessa maneira, sempre foi nivelado quando a gente fala de drogas, não escolhe poder aquisitivo de ninguém, as pessoas acabam viciando e acabam tendo que procurar ajuda em algum momento ali durante a sua vida? Olha, é inegável que muitas vezes a vulnerabilidade financeira faz com que a pessoa acabe passando por outros tipos de vulnerabilidade também. Mas o quesito financeiro não é um impeditivo para o uso da droga, muito pelo contrário, como eu mencionei agorinha, né? Na verdade, a sociedade entende como problemático somente quando a pessoa não tem mais condições de sustentar o próprio vício, né? O que vai diferenciar, de acordo com a classe financeira, na verdade, é o tipo de droga e não o uso de droga em si, né? Pessoas que têm uma classe, né, um poder aquisitivo menor, elas vão fazer uso de drogas mais baratas, como a bebida alcoólica, né, aquelas que se encontram no mercado, que muitos, né, alguns chamam de budinha, corote, né, então é esse tipo de bebida que elas vão usar. E já pessoas com poder aquisitivo maior vão fazer uso de drogas como cocaína, drogas sintéticas, né? Então, o que diferencia, na verdade, é isso, né? O que a gente percebe hoje, né? Ali mesmo, como eu falei, eu trabalho numa instituição do SUS, uma instituição pública, né? Que é o CAPS-AD. Muitas pessoas acham que esse tipo de serviço é somente para pessoas que não têm condições de pagar um atendimento particular, e não. Nós atendemos pessoas de diversas classes sociais, tá? Até porque hoje, quando se fala de saúde mental, né, a referência são os centros de atenção psicossocial, né? Então, o atendimento especializado feito pelo SUS nessas unidades, né? O que acontece, eventualmente, é que ainda existem instituições, né, que muitos chamavam antigamente de centro de recuperação, hoje em dia chama-se de comunidade terapêutica, né? Existem lugares particulares, instituições, né, pagas, e pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, eventualmente por questões, né, morais, muitas vezes, não querem que outras pessoas fiquem sabendo que seus filhos ou que elas mesmas fazem uso, e acabam indo para esse tipo de atendimento, buscando esse tipo de atendimento. Então, fazem o uso de forma mais, como eu posso dizer assim, mais escondida, camuflada, né? Não é que o fato de não ter dinheiro, ou o fato de ter dinheiro, melhor dizendo, faça com que as pessoas usem menos droga, muito pelo contrário. Elas têm um acesso muito mais facilitado. E acontece muito, né? Tem muitos casos de famílias com poder aquisitivo que pegam o membro da família e levam para algumas clínicas, né, fora daqui, longe daqui, para estar. Mas normalmente, uma cidade como Transaúço, numa cidade grande, né? Normalmente as pessoas ficam sabendo, cadê fulano e tal? Sumiu. Já sei, deve estar em algum canto, alguma clínica, e alguém confirma depois. Mas enfim, cada um tem a sua dor, independente da questão financeira, e acaba lidando, né, para que essa pessoa saia desse vício. Hoje o CAPS-AD, ele é livre demanda, a pessoa tem que passar na unidade de saúde, de lá receber um encaminhamento para vocês. Como é que quem está ouvindo a gente, de repente, passa por esse problema dentro de casa, pode entender para procurar ajuda? Olha, eu falo assim, as unidades de saúde mental, os centros de atenção psicossocial, mais especificamente, né, aqui no município, nós chamamos o nosso serviço de porta aberta, né? É a única especialidade, né, porque quem já precisou de atendimento especializado no SUS sabe que tem esse fluxo onde tem a necessidade do encaminhamento das unidades básicas de saúde. Já o atendimento no CAPS-AD não tem essa necessidade, embora também seja uma opção, porque às vezes pode acontecer da pessoa não saber da existência, muitas vezes, da unidade, ou muitas vezes não percebe que está precisando desse atendimento, né? Então, o encaminhamento ele é feito sim. Mas nós também atendemos em livre demanda, ou seja, a pessoa chega na nossa unidade, né, não precisa de encaminhamento, e ela vai ser atendida no momento em que ela chega lá, né? E aí passa por um período que a gente chama de acolhimento, que é uma escuta qualificada, né, onde a gente vai identificar quais são as demandas e as necessidades daquela pessoa no momento em que ela está necessitando do atendimento, e fazemos o encaminhamento, seja para atendimento dentro da nossa própria unidade, né? Nós articulamos muitas vezes, dependendo da necessidade da pessoa, às vezes até o atendimento em rede, que a gente chama. Às vezes precisa de um amparo por parte da assistência social, seja, né, por parte também da educação, ou até mesmo atendimento médico em outras unidades da rede. Então, a gente vai fazer essa avaliação de acordo com cada caso. Por isso que a gente tem até, que a gente chama que cada paciente que é atendido lá, a gente faz um
projeto terapêutico singular. Ou seja, não existe um protocolo, né? A gente vai avaliar caso a caso e ver quais são as necessidades daquela pessoa naquele momento. E esse projeto também ele não é engessado. Conforme a pessoa vai passando pelo tratamento, ela pode necessitar de outros atendimentos ou passa a não necessitar mais de alguns. E a gente vai adaptando conforme uma avaliação periódica. Mas o atendimento é porta aberta, a pessoa vai chegar lá e vai ser atendida. Terapias funcionam, a vivência, a experiência de um que o outro, de repente, possa saber, funciona de alguma maneira, rodas de conversa, ou isso é coisa de filme, não funciona na prática? Olha, falando para você enquanto profissional da área, né, muitas pessoas nos relatam que o simples fato de poder falar abertamente dos seus problemas já sentem uma melhora, um alívio, né? Claro que a repercussão disso no cotidiano da pessoa que vai efetivamente promover as mudanças, né? O simples falar, ele é um mecanismo de alívio, mas não é o que promove efetivamente mudanças, tá? O que muitos dizem, né, sobre o benefício do atendimento em grupo, né, as terapias em grupo, né, diversos, a gente tem grupos temáticos, né, é que é um ambiente onde eles podem falar dos seus problemas sem serem julgados, porque muitos falam que existe uma grande dificuldade, você falou dos impactos na família, né? A família tem uma grande dificuldade, muitas vezes, de entender as dificuldades, os sentimentos daquela pessoa, né? Muita gente fala, às vezes até as próprias pessoas que a gente atendem acabam reproduzindo essa fala de que a pessoa que não para de fazer uso de alguma substância é por falta de vergonha na cara. Mas é importante que as pessoas entendam que é um problema de saúde. Muitos chegam ali em grande sofrimento, né? E falam muitas vezes para mim, olha, eu fiz o uso ontem, anteontem, a última vez que eu fiz o uso chorando, porque eu não queria, eu sinto vergonha, eu sofro pelo que eu passo, mas as pessoas não entendem, elas acham que eu não paro porque eu não quero, né? E a questão de falar para pares, que a gente chama, né? Falar para pessoas que passam pela mesma situação, é justamente ter um ambiente seguro para poder falar certas coisas, né? E saber que o outro também está passando por aquilo e vai entender, né? De certa forma, coisas que outras pessoas que não passam por essa situação, muitas vezes têm dificuldade, não conseguem ter, muitas vezes, uma escuta empática, né? Justamente por não saber, né? Então, ele costuma ser muito benéfico, sim, viu, Henrique? O ser humano ainda tem muito receio em se abrir por uma pessoa que é da área, que é profissional, para falar a respeito dos seus problemas, não só de drogas, né? Mas todo mundo passa por problemas em algum momento da vida e que muitas vezes não tem saída, não tem com quem conversar, com quem conversa às vezes não dá alguma solução. Ainda tem essa barreira de procurar um profissional da área e conversar e tentar entender e tentar aliviar essa dor, que seja ela qual for, que ela vem passando, não só no caso de drogas, ainda as pessoas ainda têm um certo problema em procurar ajuda com uma pessoa da área, um psicólogo, uma psicóloga, que realmente vai fazer ela entender, né, a terapia, como dizem, para tentar melhorar a sua saúde mental. Sem dúvidas, né? Principalmente porque muitas pessoas acham que alguém que precisa de auxílio profissional para lidar com suas questões psíquicas é uma pessoa fraca. Ele fala assim, olha, eu vim buscar ajuda. Eu escuto isso frequentemente. Olha, eu vim porque eu percebi que eu tô fraca mentalmente, né? Então, eu tô precisando de um suporte. Então, assim, para a pessoa que acredita que ao precisar de um auxílio profissional é porque ela está fraca, vamos dizer assim, para ela é difícil admitir para ela mesma, né? Primeiro porque é muito complicado a gente entender que a gente chegou ao ponto de precisar de ajuda profissional, né? Falando especificamente do uso e abuso de álcool e drogas, primeiro porque entende-se isso, que a sociedade, ela expõe ali, até citei o exemplo da bebida alcoólica, né? Da presença quase unânime, né? Em diversas situações. A sociedade expõe ali as substâncias e se a pessoa desenvolve a dependência, a fraca é ela, o problemática é ela. Então, como que você vai admitir que o problema é você, né? Não que seja. Existem questões, lógico, pessoais e também culturais e sociais, né? No desenvolvimento da dependência.
E também em relação a outras questões referentes a sofrimento mental também, né? Então, até o ponto da pessoa perceber que ela, de fato, precisa desse atendimento, às vezes demora um tempinho, porque todos nós, né, passamos por momentos de dificuldade, né? Momentos onde eu falo assim, às vezes a gente acha que algumas emoções, elas são patológicas, né? Hoje em dia a gente fala assim muito da ansiedade, por exemplo, né? Que não deixa de ser uma emoção comum, né? Sim. Nós temos situações onde nós nos sentimos ansiosos e é o esperado, né, que a gente se sinta assim. Então, quando isso começa a ficar constante, às vezes nós temos dificuldade de perceber que muitas vezes chegou ao ponto do adoecimento, né? E quando a pessoa está adoecida, ainda tem a barreira de como eu vou falar de questões íntimas minhas para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Tem muito disso. Então, às vezes, vai muito do perfil, tá? Muito da personalidade de cada um. Tem pessoas que falam exatamente o contrário, falam assim, olha, eu me sinto confortável de falar com uma pessoa que eu sei que é profissional, que não vai estar me julgando, que não vai estar me criticando, porque às vezes relatam, né, experiências de, olha, eu tentei falar com a minha mãe, com a minha melhor amiga, a minha vizinha, e a única coisa que eu escutei foram críticas, foram julgamentos, né? E por isso, né, a pessoa fala, olha, por isso que eu vim atrás de uma ajuda profissional, né? Já outras têm, olha, como que eu vou falar pra você uma coisa íntima minha, eu nunca nem te vi, né? Acabei de saber seu nome. Então, é muito de perfil, tá? Às vezes, a pessoa, ao perceber que, de fato, precisa do atendimento e que tem um problema para ser resolvido, mesmo tendo essa barreira, ela insiste, ela se impõe, né, se manter no tratamento, né, no acompanhamento psicológico, seja ele em grupo ou individual. E aí, ao perceber os benefícios, aí ela se convence de que faz efeito, de que faz bem, né? Não somos iguais, né? Então, cada um tem um jeito de encarar a vida e, às vezes, a dor que você passa, eu consigo tirar de letra, mas, de repente, a pessoa não, né? Então, as pessoas não entendem muitas vezes isso. E aí precisa de ajuda de um profissional, de uma pessoa que vai conseguir, de fato, fazer ela entender e superar isso, né? Principalmente. Bom, agora em relação à dependência química, que é um problema que a gente falou já bastante amplamente aqui, é importante ficar atento e procurar ajuda, né? Principalmente. Acho que a ajuda ela é fundamental para as pessoas conseguirem sair, né, dessa situação que gera realmente muitos problemas na vida dela, familiar, no ambiente de trabalho, muitas vezes, enfim. Então, a ajuda é sempre importante e que bom que, né, o SUS disponibiliza isso, né, para as pessoas que quiserem, chegando lá, conversando, ter escuta especializada para conseguir entender tudo isso. Na maioria das vezes, as pessoas acabam saindo, o tempo de tratamento normalmente, quando a pessoa entra e quer sair pela rotina de atendimentos, quando que existe isso, a pessoa consegue de fato se livrar e ter uma vida, ter uma rotina sem o uso de drogas lícitas e ilícitas, porque acho que um abre a porta para outra, né? Olha, infelizmente eu não posso te dar essa expectativa porque é muito individual, tá? O que eu posso te dizer, muitas pessoas, às vezes, principalmente a pessoa que está passando pelo tratamento pela primeira vez, né? Ela cria muita expectativa, né? De que a partir do momento que ela está fazendo tratamento, em questão de semanas, ou no máximo alguns meses, ela vai ter resolvido o problema dela. É importante que a gente ressalte que a dependência química é um problema crônico. Uma vez que a pessoa desenvolve a dependência, né, ela vai ter que lidar com isso pro resto da vida dela, né? Então, eventualmente, nós temos, inclusive, pessoas que nós atendemos que passam por ciclos, né? Passam um tempo em acompanhamento conosco, né? E aí conseguem se organizar, né? Estabelecer a vida dela e, eventualmente, elas retornam depois de algum período, né? E é importante entender o seguinte, que, então eu estou falando que o tratamento não tem resultado, muito pelo contrário, né? Se a pessoa não faz o tratamento, eventualmente ela vai ficar nessa dependência, no uso que a gente chama de prejudicial e compulsivo, sem parar, né? E isso vai causar muitos danos financeiros, né? Afetivos, relacionais e psíquicos, muitas vezes irreversíveis. Então, a partir do momento que a pessoa passa pelo tratamento, mesmo que não exista a possibilidade de deixar de ser dependente, né? Então, assim,
o comportamento dela não é mais o mesmo que a recaída que a gente chama aconteça, né? Então, assim, ela começa a criar repertórios diferentes para lidar com esses períodos de recaída, né? E aí ela consegue ter um pensamento crítico, né? Que nem, por exemplo, até passar por tratamento, eventualmente, quando a pessoa está em uso, ela fica no uso ostensivo, né? Diário, muitas vezes. A partir do momento que ela passa por tratamento, por mais que essa recaída aconteça, né? É comum, nós vemos casos, por exemplo, de pessoas que ficam 5, 10 anos sem uso. E aí acontece o exemplo que eu citei lá atrás. O término de um relacionamento, a perda de um emprego, o falecimento de algum familiar, né? São momentos de muita angústia para essa pessoa, que já tem um histórico de dependência, né? Então, às vezes, são eventos onde a recaída acaba acontecendo. Mas pelo fato de já ter feito tratamento no passado, ter um repertório diferente, né, para encarar com essa recaída, não torna-se um uso ostensivo novamente como foi no passado. Então, ela tem já o repertório de buscar ajuda profissional, ou às vezes é o que a gente chama de uso pontual ou lapso, né? Então, faz diferença, sim, passar pelo tratamento, embora a pessoa não deixe de ser dependente. Questão de duração, muito relativo, tá, Henrique? E existem outras questões que influenciam muito, tá, o uso. Por exemplo, muitas vezes, a existência de outros problemas de sofrimento mental ou psiquiátricos, né? Então, são pacientes mais difíceis de serem trabalhados, às vezes pessoas que já possuíam algum tipo de diagnóstico anterior, ou às vezes não tinham diagnóstico, mas já apresentavam alguma questão referente a sofrimento mental anterior ao desenvolvimento da dependência. Ou então pessoas que passam a ter por conta do uso muito prolongado, né, de algum tipo de substância, né? Estima-se que mais da metade das pessoas que têm algum diagnóstico psiquiátrico façam o uso abusivo de alguma substância, né? Porque é realmente muito difícil lidar com essas dificuldades e a droga, né, seja lícita ou ilícita, ela entra realmente como um refúgio, um alívio, né, para esses sintomas. E, infelizmente, às vezes, pelo fato de ser facilmente encontrado, né, e estar disponível, as drogas acabam encontrando essa pessoa antes do tratamento. Verdade. E aí, quando ela chega ao ponto de buscar tratamento, seja por espontaneidade ou porque a família, algum familiar leva, a dependência já está instalada. Então, fica difícil de fazer esse manejo. Mas não é impossível, tá? Portanto, procure ajuda, né? Se você estiver passando por esse momento, se alguém da sua família estiver passando por esse momento, procure ajuda, porque sem ajuda é complicado, né? Com ajuda, você vai conseguir pelo menos entender o que está acontecendo e vai conseguir, por etapas, né? Talvez se livrar desse vício, pelo menos, né? Entender o que se passa com você. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, né? O papo foi bom, tinha muita coisa para perguntar ainda, mas o tempo passa rápido demais. Queria agradecer a sua presença. Quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. No mais, muito obrigado, viu? Henrique, eu agradeço a oportunidade, tá? Porque uma das frentes do nosso trabalho é justamente trabalhar com a divulgação de informação, justamente para trabalhar com a prevenção, porque a prevenção é a melhor forma de combater o uso. Como eu falei, assim, a partir do momento que a pessoa já faz o uso e um uso problemático, né, a probabilidade de desenvolvimento da dependência, ela é iminente, né? Então, a gente precisa trabalhar com a prevenção e com a informação também, né? Até porque quando a gente fala dessa temática, ela ainda é muito envolta de estereótipos, estigmas, né? E falar que as pessoas que fazem uso, apesar de quem está em volta sofrer também, e sofrer muito, né? Elas estão em sofrimento, né? Não, é importante entender isso e é uma questão de saúde, primeiramente, tá? Eu gostaria de deixar aqui o nosso endereço, né? A gente fica ali na rua Itacil Pereira Martins, 1520, no bairro Santos Dumont. Ressaltar que o nosso atendimento, ele é um atendimento de porta aberta, demanda espontânea, né? Assim, pode procurar a gente, não precisa de encaminhamento de nenhuma outra unidade, embora também, muitas vezes, aconteça. Eu queria deixar também o nosso telefone, 99252 1932. 99252 1932. Tá certo, Courélio. Obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, tá? Para você também. 7h58, vamos pro intervalo. A gente volta já pra gente fechar o Difusora Notícias. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é
é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 8 horas, 1 minuto, para a gente finalizar, né, a edição de hoje do nosso programa, agradecendo a sua audiência mais uma vez. Obrigado pela companhia. Um oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, BigCom Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Genildos Bar e Espetos. A gente fica por aqui, mas voltamos nesta sexta-feira, às 7 da manhã. Um grande abraço para você, um ótimo dia e a gente se fala. Tchau.